Muito boa tarde, pessoal do nosso querido Grupo Os Mensageiros. Estamos aqui de volta nesta linda manhã, nesta linda tarde, dia completo de muito carinho, de muito amor que Deus nos oferece para darmos prosseguimento ao estudo desse abençoado livro que é o Livro dos Espíritos. Então, nós estamos prosseguindo estudando a encarnação dos espíritos nos diferentes mundos. E é isso que nós vamos aprender agora com Allan Kardec. Passando, nós vamos iniciar lendo e comentando, embora talvez até nem houvesse necessidade, porque Allan Kardec é muito claro nesse comentário que ele faz respondendo à pergunta 182. A pergunta 182 é o seguinte: se que podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? E Allan Kardec então explica que, à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita, ou seja, acompanha, não é? À medida que o espírito se desenvolve, o corpo físico também, ele melhora no seu aspecto, né? Nós vamos ver isso mais no final. Quer dizer que a matéria se torna menos densa, ou seja, o corpo físico menos grosseiro, menos denso, e ele já não se arrasta penosamente pelo solo, e suas necessidades físicas são menos grosseiras. Os seres vivos não têm mais necessidade de se destruírem para se alimentar. Vejam que aqui é um ensinamento que vai abranger muito lá para frente o futuro. Vejam só, as necessidades físicas são menos grosseiras e os seres vivos não têm mais necessidade de se destruírem para se alimentar, ou seja, os nossos irmãos inferiores, os animais, não é, que são mortos para a sobrevivência do corpo físico, do espírito. Portanto, o espírito fica mais livre e tem para as coisas distanciadas percepções que desconhecemos. Vê pelos olhos do corpo aquilo que não vemos senão pelo pensamento. Então, quando o espírito, não é, avança junto ao seu corpo, também avança, as formas são mais bonitas, mais interessantes, e ele tem assim uma percepção do mundo espiritual muito mais ampla. Ele enxerga coisas que agora nós não enxergamos, porque o espírito se desenvolveu e tem um corpo material mais perfeito e também adequado às necessidades do espírito. Portanto, a purificação dos espíritos, o que acontece? Conduz também à perfeição moral. É lógico, se o espírito progride, ele precisa de um corpo físico também melhorado. E isso faz com que as paixões animais próprias do ser embrutecido se enfraqueçam. E o egoísmo dá lugar ao sentimento fraternal, que deve ser o sentimento único e necessário para a nossa melhoria. É assim que nos mundos superiores ao nosso, as guerras são desconhecidas. Vejam que coisa, que diferença absurda nesses mundos felizes, mundos materiais menos grosseiros do que o nosso. Lá não existe mais guerra. Então, a intuição que eles têm do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, faz com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Eles a recebem sem medo, como uma simples transformação.
E aqui, pessoal, o sujeito pode estar nas últimas, mas ele não quer morrer, ele tem medo da morte porque ele não tem certeza para onde vai. Porque as demais religiões não ensinam, ou vai para o céu ou vai para o inferno, não tem lógica, não é? E quem que é tão perfeito assim que mereça o céu? Ninguém. O céu só merece aquele que trabalha, aquele que estuda, aquele que é bom. Essa pessoa sim vai para o céu, mas não esse céu que as religiões mostram, não. É um mundo de trabalho, porque o trabalho não cessa, o progresso não cessa, a vida prossegue. Em outros mundos, nós vamos prosseguir assim indefinidamente para alcançarmos a perfeição relativa. Portanto, a duração da vida nos diferentes mundos parece estar proporcionada ao grau de superioridade física ou moral dos mesmos. E isso é perfeitamente racional. Quanto menos o corpo é material, menos sujeito se encontra às vicissitudes que o desorganizam, as doenças, não é? Tudo quanto é tipo de enfermidade moral e material faz com que o corpo sofra. E nesses mundos não tem mais nada disso. Quanto mais puro é o espírito, menos sujeito às paixões que o enfraquecem. Este é ainda um benefício da providência que deseja assim abreviar os sofrimentos. Então é pelo trabalho, né, que a pessoa, o espírito, vai progredindo. Então vamos dar continuidade. Agora estamos na pergunta 183. Passando de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? É claro que passa. A infância é necessário. É nesse período, na infância, que os pais projetam, plasmam na mente da criança, do filho, a ideia de ser uma pessoa boa, franca e trabalhadora. Essa é a resposta que eles deu, né? Que a infância é por toda parte uma transição necessária. Ninguém escapa disso. Mas não é sempre tão infeliz aqueles colocaram ignorante como entre vós. Por quê? Porque as crianças nesses mundos superiores, elas já têm assim um sentimento mais evoluído das coisas, né? Colocamos aqui um slide mostrando uma criança feliz, que são essas crianças filhas de pais, não é, que estão em mundos superiores. A infância é muito menos trabalhosa. Os espíritos já vêm com uma certa formação que desde cedo, em tenra idade, ele já tem assim um certo conhecimento que deve amar os pais, trabalhar, amar, estudar. E na pergunta 184, se o espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar. A resposta é lógica também, nem sempre, mas ele pode pedir e obter o que deseja se o merecer. Se não houver merecimento, não tem como, porque os mundos só são acessíveis aos espíritos de acordo com o grau de sua perfeição. Isso é mais do que lógico, mais do que correto. Quanto mais o espírito se aperfeiçoa, mais direito ele tem de conquistar as coisas boas que Deus faculta a toda a sua criação. E na 184A, se o espírito nada pede, o que é que determina o mundo em que ele irá se reencarnar? Resposta absoluta, correta, o seu grau de elevação. Ele pode não pedir nada, mas daí os mentores que tratam do problema reencarnatório, eles dizem, olha, tudo bem, você não pediu nada, mas você merece viver em tal qual mundo. E é assim que deve ser mesmo. E prosseguindo, pergunta 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Resposta: não. Os mundos também estão submetidos à lei do progresso, o que é muito lógico. Tudo progride, nada fica estacionário. Todos começaram como o vosso por um estado inferior
e a terra mesma sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre quando os homens se fizerem bons. Olha, pessoal, que realidade, que respostas conscientes, consentâneas com o desenvolvimento do nosso planeta Terra. Nós temos necessidade premente de estudar, de ter uma vida tranquila, trabalhando, amando. Isso é uma necessidade própria do espírito, mas tem aqueles que, como colocamos aqui essa ilustração, né, essa jovem assim, nada disso faz sentido para mim. É cética, não é? São aquelas pessoas que não acreditam em nada. E mesmo estando ali, no caso, com a Bíblia em mãos, leu, não entender nada e não tem sentido. Mas nós temos nessa outra ilustração, que diz que nada neste mundo faz sentido. Viver não faz sentido, a própria vida não tem sentido, a morte também não tem sentido. Pois quais são os seus objetivos? Viver para morrer? Qual seria o sentido disso? Quais são os seus propósitos? A contagem de anos? Por quê? Qual o sentido disso? Não tem lógica alguma. Nascemos, vivemos, morremos um tempo curto, ao qual somos cercados de regras, valores morais e uma conversa de como viver. Sua essência se vai e o que você tem? Quais são os resquícios de sua existência? Isso aí, pessoal, é o mundo material. É o mundo dessas pessoas que não acreditam em nada, que a nossa vida acabou, morreu, não existe mais nada, ou vai para o céu ou vai para o inferno, que não tem lógica. Então, nós temos que estar preparados, não é? E nos instruindo. E quem que nos instrui? Somente aquelas pessoas, esses livros de escritores abençoados, né, como Allan Kardec, que nos deixou aqui um repositório enorme de coisas boas, como este livro, por exemplo, que nós estamos estudando paulatinamente, progressivamente. Então, pessoal, vamos mostrar agora essa realidade da qual ninguém escapa. O pessoal pergunta, nossa, não é que mundo estranho, o homem das cavernas, o homem primitivo. Somos nós, pessoal. Não tem porque nós não nascemos do jeito que estamos. Nós temos milhões e milhões de anos de vida, não é? Lá de mundos atrasados como esse. Nós viemos de lá, pessoal, o homem das cavernas, esse mundo duro, material, onde o homem e as mulheres, claro, passavam privações tremendas aprendendo, não é? Pelo trabalho duro, grosseiro, perigoso até, porque não tendo conhecimento nenhum, ele tinha um medo terrível das grandes tempestades, do raio que caía, dos animais gigantescos dos quais cumpria se alimentar, não é? Então tinham que matar, mas passavam por grandes privações. É um tempo difícil e nós passamos por isso, pessoal. E daí, qual é o problema? Vamos ter vergonha disso? Não, muito pelo contrário. Vamos nos alegrar que nós passamos por essa idade, né, uma idade atrasada, e viemos progredindo, encarnação atrás de encarnação, até chegarmos ao presente. E amanhã ou depois, temos a eternidade pela frente. Nós nos vemos ainda muito melhores do que somos agora, porque o progresso não para, tudo caminha, nada está estacionado. Então, meus irmãos, é isso aí que nós tínhamos para a nossa quarta-feira. E se Deus permitir, quarta-feira estaremos juntos novamente. Então, ao terminar, nós desejamos para todos vocês uma boa tarde, muito trabalho, muito estudo e a família vivendo em paz. É isso que nós anelamos para todos. Fiquem na paz de Deus e até uma próxima quarta-feira, se Deus quiser.